Oi, turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão me assistindo. Então, mais uma vez eu venho gravar um vídeo para a gente, para aqueles alunos que não conseguiram participar da nossa aula de terça-feira ou para aqueles alunos que querem rever o conteúdo. Esse vídeo é destinado a vocês. Então, essa aula a gente vai continuar nosso projeto que visa estudar a história de Belo Horizonte. Essa é a nossa quarta aula desse projeto. Esse projeto ele tem como intuito que a gente estude Belo Horizonte para a gente entender mais o espaço pelo qual a gente caminha diariamente. A primeira aula a gente tratou da história de Belo Horizonte, do que era antes aqui, do Curral del Rei, da mudança de, de capital, da capital Ouro Preto para Belo Horizonte como capital de Minas. A gente estudou que Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil, uma cidade planejada para ser moderna. Na nossa segunda aula, a gente estudou um pouco mais dessa modernidade que Belo Horizonte carregava. A gente estudou como que Belo Horizonte cresceu e se tornou essa grande cidade que ela é hoje. E na terceira aula, a gente começou a estudar algumas das marcas culturais de Belo Horizonte, através dos espaços que compõem a cidade. Nessa aula, a gente vai continuar estudando um pouco dessas marcas culturais. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a aula. Então, pessoal, como na aula passada, nós vamos tratar das marcas culturais de Belo Horizonte nessa aula também. O primeiro lugar que eu vou trabalhar com vocês nessa aula é a Praça 7 de Setembro, mais conhecida como Praça 7. A Praça 7 é o marco zero da cidade, ou seja, ela é tanto o ponto central da cidade quanto o ponto no qual a cidade começou a ser planejada. Então, a Praça 7 ela é muito importante porque ela marca aonde começou a ser planejada e pensada a cidade. Onde foi começado a ser pensado e planejado o centro da cidade e tudo isso. Então, ela é um ponto central da cidade. Assim. É um ponto onde delimita onde seria o centro, onde seriam todas as regiões da cidade. Uma coisa que é muito interessante da gente ver é que Belo Horizonte, por ser essa cidade moderna, no planejamento da cidade, Belo Horizonte foi planejada para ter uma fácil locomoção. Sendo assim, as avenidas assumem um formato de cruz. Se a gente olha no centro, todas as avenidas do centro, elas formam um formato de cruz, no qual você sempre anda ou do norte para o sul, ou do sul para o norte, ou do leste para o oeste, ou do oeste para o leste. A gente nunca caminha nas diagonais pelas avenidas. As avenidas elas sempre são em formato de cruz. Então a gente sempre caminha nessas direções, o que facilita bem a locomoção. Assim. E a Praça 7 ela não é diferente. Ela é uma praça central e nela tem o encontro de duas avenidas, que são avenidas principais na cidade, assim, que são a Amazonas e Afonso Pena. Então a Praça 7 ela foi pensada para ser esse marco central da cidade. A Praça 7 de Setembro ela ganhou esse nome em 1922, ano do centenário da comemoração da independência do Brasil. Porque esse nome 7 de setembro é a data da independência do Brasil. Em 1922, no ano do centenário da independência, a praça ganha esse nome. E nesse mesmo ano que ela ganha esse nome, ela ganha também o seu famoso pirulito, que é esse obelisco que compõe a Praça 7 hoje em dia. E esse obelisco, pirulito, que compõe a praça, ele foi doado pela Capela Nova de Betim, que hoje é a cidade de Betim, mas na época não era cidade, era só a Capela Nova de Betim, e essa capela doou esse obelisco para a cidade de Belo Horizonte. Então é muito interessante a gente ver como que a Praça 7 compõe esse centro da cidade, esse centro do comércio e delimita mesmo o que é o centro da cidade, esse marco central. Então aqui a gente vê uma foto um pouco mais antiga de como que era o encontro das avenidas na Praça 7 e tudo mais, e como que era uma região movimentada de comércio e de locomoção de carros e tudo mais. Aqui eu trouxe uma outra foto para a gente pensar assim como que era a Praça 7 durante essa arborização que as avenidas que cruzavam ela sofreu. Assim. Então, a gente vê que nesse momento ainda as avenidas Afonso Pena e Amazonas eram arborizadas. Então a gente vê que dá um destaque ainda maior para a praça e um destaque ainda maior para o centro. Assim. A gente vê que a igreja de São José, que já era grandiosamente muito grande, e a gente vê que a Praça 7 sempre teve esse destaque.
Outro lugar que eu vou trabalhar com vocês é a Praça Raul Soares. A Praça Raul Soares foi desenhada pelo Arão Reis, o mesmo arquiteto e engenheiro que planejou a cidade, mas, diferente dessas construções como a Praça 7, o Parque Municipal e a Praça da Liberdade, a Praça Raul Soares ela foi pensada no planejamento inicial da cidade, só que ela só foi inaugurada em 1936. A praça ela apresenta uma arquitetura francesa e os jardins da praça são inspirados em jardins europeus. Aqui a gente vê um pouco da praça no início dela e tudo mais. E o que a gente percebe quando eu falo que a praça apresenta uma arquitetura francesa? Que a arquitetura que Belo Horizonte tinha era uma arquitetura que sempre tinha como molde a Europa. Então a gente vê que dentro de Belo Horizonte existem várias arquiteturas diferentes. Existem praças com arquiteturas francesas, praças com arquiteturas inglesas, praças com arquiteturas um pouco mais puxadas para o norte-americano, para os Estados Unidos e tudo mais. E tudo essa com esse molde de modernidade inspirado sempre no de fora. Então isso é uma coisa que a gente percebe muito assim na, na cidade de Belo Horizonte. Aqui eu trouxe um pouco mais das fotos da Praça Raul Soares hoje em dia para a gente pensar. Ela é uma praça onde tem um encontro apenas de avenidas. Todas as ruas que cortam ela são avenidas. Então a gente vê aqui esses grandes corredores de avenidas que passam pela praça. E ela foi mesma para ser essa praça de encontro de avenidas mesmo. Uma praça junto com a Praça 7, uma praça central. E aqui a gente vê um pouco das fotos de como ela é hoje em dia, essa arquitetura que é um pouco diferente, vista de cima, é uma arquitetura muito baseada nessa arquitetura francesa. E um pouco, tanto a Praça Raul Soares quanto a Praça 7, elas foram idealizadas para ser essas regiões centrais, mas hoje em dia a gente vive um pouco dos contrastes que Belo Horizonte tem, assim, porque o centro foi uma região muito planejada, mas por ser tão planejada e por concentrar praticamente todo o comércio ali no centro, foi uma região que teve um boom populacional muito grande e que hoje sofre com um pouco desse boom populacional. E quais que são as consequências desse boom? A violência, marginalidade, roubo, furtos, e são coisas que infelizmente a gente sabe que o centro à noite é uma região muito perigosa. Assim. Então é muito interessante a gente ver esses contrastes assim, de uma região muito planejada, mas foi planejada e sofreu um crescimento tão grande que não conseguiu conter essas ondas desse crescimento, que são as violências, os roubos, os furtos. Outro lugar que eu trouxe para a gente pensar foi a Igreja São José, que a Igreja São José ela é marcante no centro. E a pedra fundamental da paróquia São José, ela foi lançada em 1902. E a igreja foi sendo construída até 1920. Aqui eu trouxe uma foto para a gente pensar um pouco da igreja. E a gente consegue perceber que a igreja, desde essa época, essa aqui, se eu não me engano, é 1940. Desde essa época, a igreja já era monumental. A igreja ela foi construída para ter esse aspecto de modernidade. A ornamentação da igreja ela foi sendo construída ao longo das décadas de 1920, ganhando uma arquitetura neogótica. Então a gente vê que a igreja de São José era mesmo esse espaço de transmitir essa modernidade e tudo mais. E o que a gente vê é que um dos arquitetos e uma das pessoas que planejaram a igreja era um alemão. Assim. Ele trouxe muito uma arquitetura da Alemanha. Então, a gente vê mesmo que esse centro da cidade é uma confluência muito grande de vários tipos de arquiteturas diferentes, a fim de demonstrar essa modernidade. E a igreja ela tem uma importância muito grande, porque nessa época, quando ela foi construída, a igreja ela era um espaço de sociabilidade. Muito, tanto quanto um espaço de culto e tudo mais, era um espaço social. Porque, assim, o que a gente vê em Belo Horizonte? Quando Belo Horizonte ela é construída para ser esse símbolo de modernidade, as pessoas que vêm para cá, muitas delas são do interior de Minas. E elas estão desacostumadas com essa lógica da cidade. E a Belo Horizonte, para ser essa cidade moderna, ela começa a construir coisas que propiciam uma sociabilidade na cidade. Essas coisas são o Parque Municipal, praças como a Praça da Liberdade, a Praça Raul Soares, a própria igreja. Mas o que a gente percebe é que essa sociabilidade ela não acontece tão grande nesses espaços. E aí a gente vai estudar um pouco dessa transformação social da cidade também, através desses espaços culturais. Aqui eu trouxe mais um pouco dessas fotos para a gente ver como que é a igreja São José. Isso aqui ela já tinha sofrido a reforma dela. E assim, ela para mim é um espaço grandioso,
assim, muito belo, uma igreja muito bonita, e é uma igreja que a gente vê constantemente no centro, assim. Essa é uma coisa que um dia desses, andando pelo centro, eu tive a oportunidade de caminhar num domingo pelo centro. Fazia tempo que eu não percebia o quanto as construções do centro elas são bonitas. Que a gente já está tão acostumado a ver a igreja São José que a gente às vezes para de ver a beleza que ela traz. Assim. Eu acho uma igreja grandiosa assim, pela lateral, e a gente vê como que ela é bem feita e bem construída, e ela remonta desde a construção da cidade, da inauguração da cidade. Ela sofreu algumas revitalizações, mas a gente ainda vê que ela ainda tem uma importância muito grande como esse centro, como um ponto central da cidade. Assim. Como eu disse para vocês, agora a gente vai estudar uma parte cultural que eu gosto muito da cidade, que é o cinema em Belo Horizonte. Como eu disse para vocês, a cidade sempre pensou em ter espaços de sociabilidade, e as praças não estavam conseguindo suprir esses espaços. E uma coisa que conseguiu tornar a sociabilidade de Belo Horizonte muito forte, intensa, foi o cinema. Em Belo Horizonte, o cinema de rua se tornou uma marca cultural e um dos mais importantes espaços de convivência na cidade. Isso é muito importante a gente ver assim, porque o cinema trouxe uma sociabilidade que a cidade não tinha antes. Por mais que a cidade tinha praças e tinha igrejas, as pessoas não iam para esses lugares se socializar, mas para o cinema elas iam. A partir das décadas de 1930 e 1940, os cinemas se tornaram os maiores polos de lazer da cidade. Isso é muito interessante da gente ver, essa marca cultural de Belo Horizonte. O cinema ele marca muito essa época. Eu trouxe um relato aqui para a gente ler e para a gente entender um pouco mais dessa força do cinema nesse período da época. Esse relato foi escrito pela Maria Fernanda, e o que ela diz? Nessa época, o cinema era visto como uma forma de sociabilidade. Os prédios eram luxuosos, as paredes de veludo, as pessoas vestiam as melhores roupas para frequentá-lo. Outra questão é a ocupação do espaço público, pois as pessoas ficavam nas ruas esperando a hora do filme, o que movimentava muito a vida noturna da cidade. Esse relato ele é muito interessante, porque a gente já consegue pensar essa força que os cinemas tinham. Porque o que ela diz? Que o cinema era visto como uma forma de sociabilidade. Os prédios eram luxuosos, as paredes eram de veludo, as pessoas elas vestiam as melhores roupas para frequentar os cinemas. E outra questão que ela aponta era a ocupação do espaço público, porque os cinemas eles eram localizados sempre próximos a praças. Praça 7, a gente vai estudar um pouco desses cinemas marcantes. Então, o que esses cinemas eles traziam? Eles traziam pessoas para as ruas da cidade. E a partir dos cinemas, as pessoas esperavam a hora do cinema, elas iam um pouco antes para as praças, conversarem, e acabavam ocupando esses espaços que antes dos cinemas não eram tão ocupados. E agora a gente vai estudar um pouco dos cinemas marcantes de Belo Horizonte. Um do principal cinema, assim, eu chuto dizer que é o cinema mais marcante da cidade, é o Cine Brasil. O Cine Brasil ele foi inaugurado em 1932 e 32 e ele é localizado na Praça 7 de Setembro. Até hoje a construção ainda está lá, a gente ainda pode ver a fachada dele. E quando inaugurado, ele se tornou o maior cinema do Brasil. Olha que interessante como que Belo Horizonte carrega essas marcas de pioneira em alguns aspectos do Brasil. Assim. E além de ser o maior cinema do Brasil quando inaugurado, ele era o maior prédio da cidade na época. Uma coisa que a gente pensa é que até hoje em dia, assim, tamanho de prédio significa poder e importância que ele quer transparecer. E para esse cinema ser o maior prédio da cidade, uma cidade planejada, uma cidade moderna, significa que esse prédio tinha um peso muito grande. Até as décadas de 1970, o Cine Brasil era um dos cinemas com maior índice de público no Brasil. Então a gente vê que as pessoas de Belo Horizonte frequentavam mesmo esse cinema, elas iam, elas compunham esse espaço e era um espaço importante de sociabilidade na cidade. E aqui a gente vê a fachada dele. Aqui eu trouxe mais algumas fotos mais recentes para a gente pensar assim, como que ele foi revitalizado, ele continua com a arquitetura da época. É um prédio muito bonito, assim. Eu sei que alguns de vocês um pouco já frequentaram ele, eu nunca frequentei, mas eu acho muito bacana essa cultura do cinema da cidade. É uma coisa que marca a cultura de Belo Horizonte nessa época, são os cinemas. E o Cine Brasil é o cinema mais importante dessa época, tanto pela construção, pela imagem que ele transparece. Outro cinema muito importante era o Cine Metrópole. O Cine Metrópole foi inaugurado em 1942
na Rua da Bahia. E uma coisa que acontecia muito depois do Cine Brasil e com esse boom do cine é que todas as praças começavam a aparecer um cinema de rua. E o Cine Metrópole foi um cinema que apareceu na Rua da Bahia. E junto com o Cine Brasil, ele era responsável por estrear exclusivamente os filmes norte-americanos de ponta, ou seja, as produções de Hollywood. Então esses cinemas do Brasil, eles já transmitiam e estreavam esses grandes filmes de Hollywood na época. O que a gente vê, mais essa cultura de fora, essa cultura de o que era moderno era o que era fora, os filmes de fora, eram esses filmes que os cinemas transmitiam. Aqui eu trouxe um pouco das fotos do Cine Metrópole, que ele não está mais lá como era, igual o Cine Brasil, que o prédio ainda é conservado, o Cine Metrópole não foi conservado. E aqui é um pouco para a gente pensar como ele era na Rua da Bahia e tudo mais. Era um prédio bem grande também, assim, que assumiu um pouco uma postura ainda de teatro, né? Parece ainda com um prédio de teatro. E aqui o que, que a gente consegue perceber? As filas para entrar no cinema. Assim. E essas filas faziam parte dessa questão de ocupar a própria cidade. Isso é muito interessante. Outro cinema muito importante é o Cine Candelária. O Cine Candelária ele foi inaugurado em 1952, então a gente vê, eu trouxe 3 cinemas diferentes que foram localizados, foram inaugurados em épocas diferentes, para a gente ver como que o cinema foi ocupando a cidade ao longo do tempo. E ele foi localizado na Praça Raul Soares. E foi considerado um dos cinemas mais confortáveis da cidade. Aqui eu trouxe uma foto para a gente pensar como que era essa ocupação e essas filas enormes para poder assistir um filme. E esse cinema ele era localizado na Praça Raul Soares. Isso é uma coisa muito importante da gente ver, que nessa época a Raul Soares ela não era um espaço onde as pessoas iam muito frequentar e socializar. Mas após a construção do Cine Candelária, as pessoas começaram a frequentar cada vez mais a praça. Por quê? Antes de entrar para o cinema, as pessoas se encontravam na Praça Raul Soares, ocupavam aquele espaço, e na hora do filme elas iam para o Cine Candelário, que era logo em frente à praça. Então a gente vê como que o cinema ele teve até essa força de levar as pessoas para os lugares públicos que foram planejados e as pessoas não ocupavam antes. Infelizmente, essa cultura de cinema de rua em Belo Horizonte ela sofreu uma decadência. E a decadência do cinema na cidade ela acontece por alguns fatores. A chegada da televisão em algumas casas a partir de 1950 fez com que o público do cinema diminuísse um pouco, porém ainda ele continuava muito alto. Assim. Por mais que, que as TVs chegavam nas casas, eram poucas casas que tinham TV nessa época, e mesmo com TV as pessoas ainda iam para o cinema nessa época de 1950. Só que um dos fatores que mais influenciou a queda desses cinemas de rua que levou ao fechamento de salas na década de 1970 e 80 foi o fato das salas de cinema não conseguirem acompanhar a evolução tecnológica do cinema da época. Então, esses cinemas de Belo Horizonte eles ficaram muito presos no tempo. Então, em 1930, 1940, 1950, eles cresceram muito e eram a ponta da cultura de Belo Horizonte, assim, junto com os bares e com essa região de Boemia. Só que a partir de 1970 e 1980, o cinema mundial ele cresce muito e tem um boom tecnológico muito grande. Boom esse que o cinema de Belo Horizonte não conseguiu acompanhar. E esse é um dos fatores que faz com que tenha essa decadência no cinema de rua. Um outro fator que leva a isso em 1980 começam a ser inaugurados os primeiros shoppings. E a construção desses primeiros shoppings contribuiu ainda mais para que o cinema de rua perdesse força. Por quê? Porque aí a gente vê mais um fator que faz o cinema de rua perder força. Essa questão de Belo Horizonte, o centro da cidade, começar a se tornar uma região perigosa. Então, à noite, essa região começou a ser uma região perigosa, assim, onde as pessoas elas preferiam muito mais ir para o shopping, que era um lugar fechado e seguro, e assistir no cinema do shopping, do que assistir nesses cinemas de rua. Então, a gente vê que o que eu quis trazer para a gente? Eu quis trazer essas pontas da cultura de Belo Horizonte. Existem muito mais regiões e marcos culturais da cidade, mas eu quis trazer principalmente esses marcos culturais do centro da cidade, que são marcos que formam quem nós somos hoje em dia. Assim. A gente vê que essa cultura não é uma cultura que fica parada, ela está sempre em locomoção, assim, que a gente vê a praça, igual a gente estudou na semana passada, o Parque Municipal,
a função dele ao longo do tempo muda, a função dos cinemas mudam, a função da Praça 7 muda, a função da Praça Raul Soares ela muda também, a função cultural da própria Igreja São José ela muda, mas mesmo mudando, elas continuam sendo essas marcas culturais que marcam a nossa cidade. E entender um pouco disso faz com que a gente entenda um pouco mais do que a gente vive hoje em dia. Então essa foi a nossa segunda aula sobre as marcas culturais. Eu vou encerrando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, podem me chamar. Não tem problema, eu estou sempre disponível. E é só me mandar uma mensagem no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistirem até aqui. Qualquer dúvida, só me chamar. Tchau, gente.